Capítulo 17. Havia mais de 15 dias que já não ia à casa de Lúcia. Tinha encontrado 3 ou 4 vezes na rua e não lhe falara. Fingia não a ver. A princípio, custou-me não ceder àquele doce hábito, mas convencido como estava de que essa mulher zombava de mim, queria ver-me representar o ridículo papel de amante titular ou honorário, satélite de um astro que brilha para outros, paciente caudatário que as cortesãs gostam de trazer por orgulho e vaidade, revesti-me de coragem e quebrei de uma vez com essas relações. O tempo é remédio soberano. Os dias correram e pouco a pouco fui-me resignando à separação. Tinha aproveitado a minha liberdade para me preparar à vida séria. Mudara-me do hotel e tomara um primeiro andar na Rua da Assembleia. As passadas necessárias para fazê-lo mobiliar e arranjar, as compras de arranjos domésticos, tinham feito uma poderosa diversão, que muito me concorreu para fortalecer-me na resolução que havia tomado. Contudo, a lembrança de Lúcia não se apagava. Eu vivia ainda das recordações da felicidade que ela me dera, e quando saía, afagava sempre a esperança de encontrá-la. Se isto sucedia, apesar de minha aparente indiferença, sentia uma emoção que achava ridícula e não podia dominar. A conversa do Rochinha ou do Cunha me era agradável porque dava ocasião de saber notícias dela. Uma vez, me disseram que Lúcia saía frequentemente e passava todos os dias pela Rua do Ouvidor. A ideia de que ela o fazia para ter ocasiões de me ver consolou-me. Uma manhã, lia os jornais sobre a mesa do almoço, esperando que me servissem, quando o moleque prorrompeu na sala com o ar espantado, com que corria, a anunciar-me que tínhamos fogo em casa. "Está aí uma moça." "Uma moça?" repeti com um batimento de coração. "O rosto dela está coberto com véu, mas eu vi. É muito bonita, sim, senhor." Quem podia ser senão Lúcia? Não me enganei. Avistando-me, rasgou o véu e disse com um triste sorriso: "Resisti enquanto pude. Não tenho mais forças. Estou pronta para tudo." "Para tudo?" perguntei sorrindo. "Já que é preciso para vê-lo?" "Com que ar dizes isto? Se é um sacrifício, renuncio." "E continuará a fugir-me? Passará por mim sem olhar-me?" "Não, não é um sacrifício. Preferia que nos víssemos de outra maneira, mas não é possível. O Senhor quer, e o meu maior prazer não é fazer-lhe todas as vontades? Vamos almoçar. Passarás hoje o dia comigo." "Só com uma condição," disse ela. "Qual será essa condição que eu não aceite para ter o prazer de possuir-te um dia inteiro?" "A condição é que não há de ser hoje," disse ela enrubescendo. "Começas de novo com os teus caprichos." "Então não fico," replicou atando as fitas do chapéu e com tom decidido. "Deixa-te disso, Lúcia. Adeus. Até amanhã." "Está bem. Aceito a condição. Dá-me sua palavra?" "Sim. Faço-te um juramento se quiseres." "Não, não é preciso. Estou satisfeita. E em paga do sacrifício, quero ser generosa." Deu-me um beijo, um só, e na fronte. "Então o beijo é permitido?" disse eu sorrindo. "Da minha parte unicamente. Da sua não, senhor." "Por que essa diferença? Deve haver completa igualdade." "E não há? Se eu fico com o direito de dar, o senhor não tem o direito de recusar?" "Tu bem sabes que me faltaria coragem." "Ora, não é culpa minha." "E de quem é? De quem te fez tão bonita?" "Já fui," disse ela sorrindo com melancolia. Realmente, Lúcia estava mudada. Tinha perdido o esmalte fresco e suave da tez. Parecia mesmo desfeita e abatida. Porém isso, longe de desmerecer a sua beleza, dava-lhe certa morbidez lânguida que a tornava ainda mais sedutora. Há 2 momentos em que a rosa, a flor da beleza, tem para mim um irresistível encanto. É quando desata as 1000 folhas, ostentando o brilho das cores e a régia altivez de sua coroa,
e quando desfalece ao beijo ardente do sol, evaporando das pétalas flácidas o pálido matiz e o aroma sutil. Saí um instante depois do almoço para ir ao escritório da companhia de paquetes, pagar o frete de uma das encomendas que enviava à minha família e para encarregá-las à solicitude de um empregado do vapor. Quando voltei, a minha casa de homem solteiro tinha sofrido uma alteração completa. Os vidros, que em 15 dias já tinham adquirido uma crosta espessa de poeira clássica do Rio de Janeiro, como é clássica a lama de Paris, os vidros brilhavam na sua límpida transparência, entre as bambinelas de caça que um armador acabava de pregar. Os móveis espanejados tinham mudado de lugar, tomando a posição melhor e formando esse quadro harmônico que o olhar de uma mulher esboça com a rapidez do pensamento, porque ela tem em si o instinto da forma, como a luz encerra a diversidade das cores que reflete sobre os objetos. Do recosto do sofá e das cadeiras pendiam lindas cobertas a crochê. Nos vasos dos consolos se expandiam ramos de flores que embalsamavam a sala. No meu gabinete de estudo, a desordem desaparecera ao toque mágico do condão de uma fada hospitaleira. Os livros arrumados na estante e em seu devido lugar, os manuscritos reunidos sob pesos de cristal, as cartas emassadas em ganchos de metal pregados juntos à mesa e ao alcance da mão. Ao lado da cadeira de braços, uma cesta de palha para receber as tiras de papel, e na frente um pequeno tapete felpudo para aquecer os pés nas noites frias. Igual revolução no meu quarto de vestir. Sobre o toucador, uma profusão de perfumarias e pequenos objetos de fantasia. Na cômoda, a roupa estava arranjada como no tempo em que minha mãe se incumbia desse trabalho. Um dedal de ouro, um papel de botões e preparos de costura, que se viam sobre a cadeira numa caixinha de tartaruga. Indicavam que antes da arrumação, mãozinha ágil e habilidosa da costureira reparara os estragos do uso. Mas eu tinha corrido toda a casa, notando essa transformação repentina, sem descobrir a autora. Já estava inquieto quando, pela janela da sala de jantar, a vi na cozinha, e num estado que só tanta beleza e graça podia salvar do ridículo. Figure uma moça vestida de ricas sedas, com as mangas enroladas e a saia arregaçada e atada em nó sobre o meio da crinolina, com uma toalha passada pelo pescoço à guisa de avental, vermelha pelo calor e reflexo do fogo, batendo gemas de ovos para fazer não sei que doce. Repito, era preciso ter a faceirice e gentileza daquela mulher para nessa posição, e no meio da moldura de paredes esfumaçadas, obrigar que a admirassem ainda. Fui tirá-la da sua azáfama doceira, e a trouxe confusa e envergonhada. Depois que ela reparou a desordem de seu traje, tanto quanto era possível, tomei-lhe contas severas. Quando pedi à senhora que passasse o dia comigo, não foi para me servir nem de cozinheira, nem de costureira, nem de criada. De que posso eu servir-lhe? O mais grave, porém, não é isso. A senhora encheu a minha casa de objetos que não me pertencem, porque não os comprei. Ela tirou um papel do seio. Oh, eu o conheço. Tudo foi comprado com o dinheiro que tirei da sua gaveta. Aqui tem a conta. Se fiz mal em gastar sem sua ordem, rale comigo. Suponha que eu pedi essa quantia, que o senhor de certo não me recusaria. Lúcia deu-me a conta que eu rasguei sem ler, fazendo-a sentar nos meus joelhos e cobrindo-a de beijos. Olhe lá, já faltou o prometido, mas desta vez passe, porque me perdoou. Se não se apressasse, eu mesma lhes daria. Ainda está em tempo. Não, senhor, quero fazer valer a minha riqueza. Darei se me afiançar outra vez que aprova tudo o que fiz. O ajuste foi aceito e concluído. Eram uma perfídia de Lúcia, como verá. Estive para esquecer o nosso compromisso. Lúcia escapou-se. Fitando-me com um olhar de exprobração, disse-me: E sua promessa?
não tenho forças para cumpri-la. E eu tenho para ceder-lhe, pois bem, restituo sua palavra, para não obrigá-lo a faltar a ela. Quer-me assim mesmo morta? Lúcia deu um passo para mim. Era realmente um corpo morto e uma afeição estúpida que ela me oferecia. Repeli com vago terror. Então serenou e conseguiu sorrir. Amanhã. Depois, com a voz triste e grave, acrescentou: será sempre cedo. Chegou o moleque que tinha ido à sua casa buscar um vestido. Poucos instantes depois, ela apareceu com um traje fresco e risonho de que tinha, mais que nenhuma mulher, o encantador segredo. Eu embalava-me na rede. Lúcia, depois que cansou de traquinar, fazendo-me cócegas, cobrindo-me o rosto com as franjas e oferecendo-me entre as malhas um beijo que eu não podia colher e se evaporava no ar, foi à estante escolher um livro e sentou-se na esteira para ouvir-me ler. O livro que ela trouxe era esse gracioso conto de Bernardin de Saint-Pierre, que todos lemos uma vez aos 15 anos, quando ainda não o sabemos compreender, e outra aos 30, quando já não o podemos sentir. O que seduzira Lúcia foi o nome de Paulo, que ela, ao entregar-me o volume, mostrara sorrindo. Quando eu li a descrição das duas cabanas e a infância dos amantes, Lúcia deixou pender a cabeça sobre o seio, cruzou as mãos nos joelhos, dobrando o talhe, como uma estatueta que por aí anda tão copiada em marfim e porcelana. De repente, a voz desatou num suspiro. Ai, meu tempo de menina! Voltei-me para ela. As lágrimas caíam-lhe em bagas. Quis atraí-la, e ela fugiu, arrebatando-me o livro das mãos. Escolhi outro livro para distraí-la. Este, ela ouviu com uma atenção religiosa. Deste novo livro, chegando a uma passagem encantadora, em que a filha de Lopes declara ao jovem selvagem que nunca será sua amante, embora o ame como a sombra da floresta, nos ardores do sol, Lúcia pousou a mão sobre os meus olhos, dizendo: não podíamos viver assim? Átala tinha um motivo para resistir, Lúcia. E eu não tenho? Ela obedecia a um voto, e a virgindade lhe servia de defesa. Lúcia respondeu-me arrebatadamente: alguns espinhos que cercam a rosa valem o veneno de certas flores? Um voto é coisa santa, mas a dor da mãe que mata seu filho é horrível. Não te entendo. Ela demorou um instante o seu olhar ardente sobre mim e murmurou abaixando as longas pálpebras. Queria dizer que se eu fosse Átala, poderia perder a minha alma para dar-lhe a virgindade que não tenho, mas o que eu não posso é separar-me deste corpo. Jantamos. Num calauto banquete foi festejado por epicuristas, como a minha modesta colação pelos dois convivas que partilhavam o mesmo prato e bebiam no mesmo copo, rindo e brigando de qual daria ao outro uma preferência mutuamente recusada. Às 8 horas da noite, acompanhei Lúcia à casa. Poucos momentos depois de entrar, ela foi ao toucador e voltou em traje de dormir, os cabelos soltos e uma longa camisola de linho, sem uma renda nem um bordado. Já vais dormir? Vou deitar-me. Estou fatigada. Trabalhei hoje muito, respondeu sorrindo e tomando-me pela mão. Mas podemos conversar até 10 horas. Durmo cedo agora. O seu quarto de dormir já não era o mesmo. Notei logo a mudança completa dos móveis. Uma saleta cor-de-rosa esteirada, uma cama de ferro, uma banquinha de cabeceira, algumas cadeiras e um crucifixo de marfim compunham esse aposento de extrema simplicidade e nudez. A ideia que primeiro me ocorreu foi que Lúcia tivera necessidade de dinheiro e vendera os seus ricos trastes. Isso me causou um aperto de coração. Por que esta mudança? Durmo aqui melhor. O outro quarto lá está como o Senhor deixou. Nada lhe falta? Nada, absolutamente. Admira-se de que me prive da minha rica mobília para usar de outra mais simples? Dê certo. Foi uma despesa inútil. Mas o Senhor não sabe que posso comprar o que me parecer sem que reparem, e não posso vender coisa alguma sem que me suponham arruinada.
A minha questão é da preferência que dás a essas coisas ordinárias sobre os teus lindos móveis de pau cetim. Grande questão. Questão de mulher, no fim de contas. Capricho. Nesta cama que o Senhor acha tão feia, e neste quarto que lhe parece tão triste, o sono é doce para mim e os sonhos alegres. Quando entro aqui, sacudo no limiar da porta, como os viajantes, a poeira do caminho, e Deus me recebe. Dizendo essas palavras, Lúcia ajoelhou em face do crucifixo e recolheu-se numa breve oração mental. Depois regaçou a roupa da cama e espreguiçou-se entre as alvas lençarias, com o voluptuoso bem-estar que sente o corpo repousando depois da fadiga. Como é bom adormecer assim, disse-me ela, pousando a cabeça no travesseiro e fechando-me as mãos entre as suas. Fale, conte alguma história. Sou uma criança, é verdade. O quê? Não se agaste. Qual foi a primeira moça de quem o senhor gostou? Foi uma menina, não foi uma moça, respondi sorrindo. Ah, que idade tinha? 12 anos, e eu acabava de completar 16. Oh, conte-me como foi. Contei. Um desses idílios das primeiras flores da vida. Amores infantis que balbuciam o coração ignaro, como antes balbuciara o lábio a palavra indecisa. Arpejos vagos que o sopro da brisa arranca das cordas de uma lira ainda não dedilhada. Essas primeiras impressões são tão ricas de sentimento que nunca o espírito penetra nelas sem achar uma melodia arrebatadora, mais viva e mais brilhante, à medida que o homem declina para a velhice. É natural que eu falasse com animação e entusiasmo. Lúcia cerrara as pálpebras para ouvir-me, e embalada pelas minhas palavras, pareceu ir adormecendo insensivelmente. Calei-me, admirando com respeitosa ternura o rosto puro e cândido que entre a alvura do linho e no repouso das paixões tomara uma diáfana limpidez. Meus lábios roçaram apenas a tez mimosa, tanto eu receava manchar com o hálito a flor dessa alma que se abria na sombra e no silêncio, como o cacto selvagem de nossos campos. Nesse momento, Lúcia ergueu as pálpebras, e seu olhar vago, já nublado pelo sono, afagou-me docemente. Foi o dia mais feliz da minha vida, murmurou ela, com a voz quase imperceptível. Ainda hoje, não posso compreender que força misteriosa me obrigou a respeitar um dia inteiro essa mulher que eu possuíra e ainda apertava nos meus braços, recebendo a carícia de seu lábio amante. Chegando a casa, e na ocasião de dar o dinheiro para as compras, conheci que Lúcia tinha me enganado. A soma que eu possuía estava intacta. E, contudo, a minha suscetibilidade extrema emudeceu desse momento. Não sei que voz interior me disse que Lúcia tinha o direito de fazer aquilo, e eu, a obrigação de respeitar a sua vontade e agradecer-lhe. O que outrora me parecia vileza, era já delicada atenção.